Salve, salve nação corintiana. A atitude inusitada de Vanderlei Luxemburgo deveria ter causado a sua demissão imediata. Eu vou mostrar para vocês um trechinho aí de uma entrevista do Luxa para vocês entenderem um pouquinho melhor isso que eu estou falando. E nós criamos a possibilidade no jogo contra o Argentino Júnior, né? Em que os jogadores quiseram ir para lá e nós empatamos o jogo. Depois tivemos um jogo contra o Del Valle que não foi uma boa apresentação. Pois é, pessoal. Agora, para vocês entenderem ainda um pouquinho melhor o contexto aí dessa fala do Luxemburgo, eu vou voltar um pouquinho aí para trás e falar sobre um boato, né, que até então não havia sido confirmado, de que o Luxemburgo, ali às vésperas do jogo contra o Argentino Júnior, havia se reunido com os jogadores, com a própria diretoria e solicitado que o Corinthians desistisse da disputa da Libertadores. Olha que coisa inusitada e, na minha opinião, inaceitável, né? Até aquele momento, estavam ainda 3 jogos para o Corinthians e bastavam 2 vitórias e um empate, né? Sendo que uma vitória seria contra o Liverpool, o Corinthians ganhou com o time reserva, e o Corinthians estaria classificado, né? Mas o Luxemburgo alegava que o Corinthians não tinha elenco para disputar, né, as 3 competições, deveria sim desistir da Libertadores. Olha que coisa absurda. E pela fala do Luxemburgo na entrevista, mostrou que os jogadores convenceram ele, né, a ir para o jogo, né, que os jogadores, os principais jogadores ali estavam dispostos a jogar e queriam aí tentar a classificação. E o Luxemburgo, inclusive, se contentou com o empate, né, lá na Argentina, sendo que o Corinthians tinha totais condições de vencer. Eu acho, será que o Argentino Júnior tem elenco melhor que o Corinthians? O Independente Del Valle tem elenco melhor que o Corinthians? Na minha opinião, não tem. Na minha opinião, são equipes melhor treinadas, equipes mais treinadas do que o Corinthians, e por isso conseguiram a classificação. Então, realmente, na minha opinião, essa atitude do Luxemburgo foi inaceitável. Inclusive, diversos jornalistas aí condenaram, né, essa atitude. Eu queria não acreditar, queria acreditar que fosse mentira, mas o próprio Luxemburgo confirmou, né, que foi feito esse pedido. Olha, sinceramente, cara, eu já vi o Corinthians com elenco muito inferiores ao deste ano, mas nunca vi o Corinthians desistir assim de uma competição, principalmente sendo a Libertadores, que é a competição mais importante, né, que tem. Só perde para o Mundial, e o Mundial você tem que ganhar a Libertadores. Então, realmente, eu acho que é uma atitude que não poderíamos aceitar, né? O Luxemburgo simplesmente apequenou o Corinthians e a diretoria omissa nossa aceitou esse tipo de atitude do treinador. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, por exemplo, quando o Corinthians teve diversos problemas, principalmente com contusões, o Corinthians jogou desfigurado em diversos jogos, inclusive contra o Boca Juniors, lá na La Bombonera, e nem por isso o Corinthians desistiu de competição alguma. Ano passado, com todos os problemas que tivemos, chegamos nas quartas de final da Libertadores, e depois só não ganhamos na Copa do Brasil contra o Flamengo porque perdemos nos pênaltis, onde inclusive fizemos um melhor jogo lá no Maracanã e merecíamos a vitória. Então eu acho que é inconcebível a gente aceitar que o Luxemburgo desistisse assim da Libertadores, né? Pra você ver a diferença, o Luxemburgo que na década de 90 era um treinador vencedor, um treinador ali que brigava sempre por títulos, né? Como que muda tão rápido assim a cabeça da pessoa? Parece que a idade tornou o Luxo um treinador mais covarde, mais medroso, porque realmente não tem outra explicação para ele ter tomado esse tipo de atitude. E se a gente pensar, quer dizer, não, ele estava preservando a equipe pelo brasileiro, né? Porque o Corinthians, afinal, está lutando ali para não cair, pelo amor de Deus. Até antes daquele jogo contra o Argentino Júnior, se não me engano, tinha sido acho que 7, no máximo 8 rodadas. Né? Então tem muito campeonato ainda pela frente. O Corinthians está tão assim desesperado, pensando que vai cair. O Corinthians não tem elenco para cair. O Corinthians tem elenco muito melhores do que equipes que estão acima dele. Será que o Fortaleza tem elenco melhor do que o Corinthians? Né? Será que o São Paulo tem elenco melhor do que o do Corinthians? Na minha opinião, não tem. Né? Inclusive, o Corinthians é um dos elencos mais caros do Campeonato Brasileiro. A folha salarial do Corinthians passa de 20 milhões de reais por mês. Né? Se não me engano, chega ali entre 23 e 25 milhões. Quer dizer, um absurdo,
né, o Corinthians com uma folha de pagamento dessa e desistir de qualquer competição que seja. Então, só esse tipo de atitude, na minha opinião, já deveria ter causado a demissão do Luxemburgo. Nós não podemos aceitar, né, um treinador que pensa, que tem essa mentalidade perdedora, treinador que está apequenando o Corinthians. Inclusive o Matias Rojas aí está chegando, pode ter outros reforços, logo o Renato Augusto estará recuperado, né? Tem o Gustavo Mosquito aí que também logo vai retornar de contusão. E tem outra coisa, né? O jogo contra o América, por exemplo, que era a véspera da partida contra o Independiente Del Valle, era um jogo que ele tinha que colocar esses garotos que ele colocaram agora contra o Liverpool, né, colocar pelo menos a maior parte dos garotos para jogar contra o América, para a equipe jogar contra o Independiente Del Valle, que é um jogo na altitude, a equipe chegar lá inteira, descansada, 100%, mas ele não fez isso. Né, ele colocou ali praticamente todos os titulares contra o América, poupou apenas o Renato, né, até pela idade, o jogador tinha acabado de voltar de contusão, mas colocou ali a equipe principal e perdeu o jogo, quer dizer, ele perdeu para o América, perdeu para o Del Valle, né, mesmo sem ter poupado, ele perdeu para o América, né, tivesse colocado os garotos ali, de repente ali mesmo, além dos titulares já estarem descansados para enfrentar o Del Valle 100%, que a equipe se arrastou em campo, a gente pôde acompanhar, ainda os garotos poderiam também ter se destacado contra o América, poderiam já estar com moral, né, poderiam já vir sendo mais utilizados, né, porque só prova a qualidade da base do Corinthians, que é tão criticada, que vem sendo tão criticada aí nos últimos tempos, mas que na prática a gente tem visto aí os garotos dando conta do recado, fazendo bons jogos, mas o Luxemburgo aí, muitos garotos, ele deu pouquíssimas chances. Inclusive o Matheus Araújo aí, que ele elogiou, ele disse que o jogador era diferenciado, mas ficou vários jogos aí sem jogar, teve jogo até que sequer foi relacionado, e aí a gente vê aí a incoerência, né, do Pofechô, né? Outra coisa bastante incoerente do Luxemburgo é que, por exemplo, ele afastou o Duqueiroz porque o Duqueiroz já estava vendido, né? Que não podia correr o risco, de repente o jogador sofreu uma contusão, né? A negociação não sair, né? Atrapalhar a carreira do jogador. Mas e o Pedro? O Pedro já está negociado, ele só vai poder ir para o Zenit em fevereiro do ano que vem, quando ele completa 18 anos, e no entanto o Pedro continua sendo utilizado. Né? Então qual o critério do Pofechô para esses tipos de atitude? Então é isso aí, nação corintiana. Eu não poderia deixar passar batido, né, isso que aconteceu, que para mim é inaceitável. Agora eu gostaria muito de ouvir aí a opinião de vocês e peço aí que vocês deixem seu like. E se ainda não for inscrito no canal, vai lá e se inscreve no canal. É isso aí, nação. Timão na veia e vai, Corinthians!